O Brasil deixou nesta semana a presidência do Conselho de Segurança da ONU. E apesar dos esforços para mediar uma resolução sobre o conflito entre Israel e o Hamas, as negociações não avançaram. Mas há no Ministério das Relações Exteriores uma convicção: a diplomacia brasileira saiu maior do que entrou. Para especialistas ouvidos pela CNN, o Brasil conseguiu desempenhar um papel de equilíbrio, ao falar com todos os atores e fugir de posições extremadas. Mas a série de tentativas fracassadas jogou luz, segundo diplomatas, sobre uma discussão: a funcionalidade do Conselho de Segurança. Integrantes do Itamaraty avaliam que o conflito deixou ainda mais evidente a necessidade de reforma. O Brasil faz parte do G4, grupo que pleiteia um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Debate entre o comentarista da CNN, José Eduardo Cardoso, e o advogado criminalista Armando de Matos Júnior. Começo com você, Armando. A condução do Brasil na presidência do Conselho foi positiva e o país deve ganhar um assento permanente na sua avaliação? Boa noite. Larissa, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, enorme honra estar aqui do nosso amigo José Eduardo Martins Cardoso. Aqui eu tenho muita honra. Nossa ligação com a ONU, desde 1948, com um nome muito importante no Brasil, que tem ser até um pouco esquecido, Oswaldo Aranha, né? Que lá em 1948, diplomata, ele teve essa ideia, né? Eles pensaram e tiveram a ideia da criação do Estado de Israel, etc. Então, o nosso nome dentro da ONU, importantíssimo, importantíssimo. E, claro, nós já deveríamos ter esse assento lá, dentro desse grupo, por conta da relevância, né, do nosso país, da importância do nosso país. País que não fala em guerra, é um país até relacionado um pouco a Portugal. Você não fala nada do Brasil em combate, aquele país da mesma forma. Então, entendo que nós deveríamos ter assento já na ONU definitivo nesse viés. E nós desde 48, né, nós temos grande relevância lá. O país, todos aqueles que já passaram por lá. Então, respondendo sim a sua pergunta, claro, deveríamos ter mais relevância. Nosso nome deveria ser mais utilizado dentro da ONU, até por ser um país pacífico. E lembrando, falando mais uma vez o nome dele aqui, de Oswaldo Aranha, foi uma grande pessoa que fez com que o nome do nosso país fosse muito desenvolvido naquela instituição. Eduardo, muito boa noite. Gostaria de saber, então, a sua opinião. Você acha que o Brasil conseguiu ali criar as condições para pleitear ali com mais força um assento no Conselho de Segurança da ONU? Boa noite. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Armando. Mais uma vez, é um privilégio estar com você aqui no Grande Debate. Eu acredito que é correta a avaliação de que o Brasil saiu maior da presidência do Conselho do que entrou. Eu acredito que o papel que a nossa diplomacia fez, por orientação do governo, do nosso chanceler Mauro Vieira, o embaixador Sérgio Danese, foi muito bem apresentada, posta e aceita. Nós quase conseguimos aquilo que seria o objetivo central, que era aprovar uma nota do Conselho de Segurança pretendendo um cessar-fogo. Isso seria muito importante do ponto de vista político. E conseguimos a maioria dos membros votando na nossa resolução, conseguimos que alguns se abstivessem, como foi o Reino Unido. No entanto, os Estados Unidos da América, por força do seu alinhamento com Israel, não queria, naquele momento, um cessar-fogo e vetou. Né? O que coloca realmente em xeque é a utilidade de um Conselho de Segurança dessa forma. Quando algumas grandes potências têm direito a veto, e raramente elas estão alinhadas, o que você acaba tendo é que esses países pensam mais nos seus interesses geopolíticos do que efetivamente numa construção que seja favorável àquilo que é o sentimento da humanidade, aos direitos humanos, em relação à vida humana. Muito ruim, ou seja, eu faço uma nota com uma certa característica, a Rússia veta, eu faço com outra, os Estados Unidos veta. Sempre ao sabor da geopolítica dessas potências, e não ao sabor daquilo que seria a opinião da comunidade internacional, que é a razão de ser da própria existência da ONU. Então, eu acho que o Conselho de Segurança não andou bem,
apesar do Brasil andar muito bem na presidência do Conselho. Acho que realmente tem razão o doutor Armando quando fala, olha, é mais que justo que o Brasil ocupasse um espaço neste Conselho. No entanto, eu acho que também nós temos que pensar, além disso, tem que ser refeita essa construção desse Conselho. Ele acaba se transformando numa grande inutilidade. Na hora que ele tem que intervir, ele não intervém. Na hora que ele tem que agir, ele não age. Por quê? Porque, obviamente, as grandes potências que o integram e que têm direito a veto estão sempre alinhadas com os seus objetivos estratégicos. Então, eu posso ter verdadeiros descalabros praticados por aliados ou pelas próprias grandes potências. O Conselho de Segurança fica absolutamente amarrado. Ele só vai conseguir agir no dia em que os interesses das grandes potências estiverem juntos, ou seja, contra um pequenininho, contra alguém que não fede nem cheira para as grandes potências, o que é um absurdo. Ou seja, é algo absolutamente inaceitável. Então, eu acredito realmente que o Brasil sai muito bem, ele tem direito a ser aplaudido por aquilo que foi feito. Agora, por outro lado, Clarissa, sai mal o Conselho de Segurança, que precisa ser revisto se nós queremos ter uma ONU que cumpra o seu papel. Agora, Zé Eduardo, continuando aqui com você. A gente vai entrar agora em um outro momento. O que a gente pode esperar do mandato da China à frente da presidência do Conselho de Segurança, que se inicia agora com a saída do Brasil? O que a gente pode esperar em termos de articulação por parte da diplomacia chinesa? Dá para avançar onde o Brasil não conseguiu avançar? Acredito que será difícil. Com mantida a mesma conjuntura, você pode colocar lá o presidente que você quiser. Você pode colocar qualquer um na presidência que não vai dar em nada, a menos que a conjuntura mude. E aí não vai ser algo determinante em relação à ação diplomática da presidência. Ou seja, o que está dado hoje é uma polarização em torno do mundo palestino, do mundo israelense, em que as potências têm aliados, não é? E, claro, um vai inventar o que o outro fizer e o presidente vai tentar construir processos como o Brasil fez inutilmente, a menos que a conjuntura mude. Se a conjuntura mudar, não vai ser propriamente um bom diplomata na presidência que vai resolver, é que os fatos mudaram e aí a diplomacia consegue equacionar. Nesse momento, esse conselho é não equacionável por qualquer presidente. Se os Estados Unidos ficar na presidência, a Rússia ficar na presidência, a China ficar, ninguém consegue equacionar, porque, evidentemente, os lados estão dados e os interesses geopolíticos impedem qualquer situação de entendimento nesse conselho, nesta conjuntura. Agora, Armando, sua opinião sobre esse assunto. O que a gente pode esperar aí desse mandato da China? Muda alguma coisa ou o resultado vai ser muito parecido com o que a gente teve até agora? Não vai mudar absolutamente nada. A presidência ela é seletiva, as pessoas são as mesmas, o entendimento é o mesmo. Né? E como foi muito bem dito, aquelas pessoas que têm poder de veto não vão mudar a sua opinião. Se algo muito diferente acontecesse, não me parece, não temos nada aí no fundo do túnel, alguma mudança nesse sentido. Então, a presidência ser do Brasil, ser da China, ser do terceiro, do quarto, não muda absolutamente nada. Até porque as pessoas já estão de mãos dadas. Elas já sabem o que querem, já resolveram, já conversaram. Né? Essas coisas já estão resolvidas, nós não sabemos, mas eles já resolveram entre eles. Então, respondendo, absolutamente nada, porque o poder de voto é de um, de outro, do mais forte, não vai mudar. Agora, claro, uma paralisação, uma trégua para que, inclusive, brasileiros saíssem de lá, né? Nós temos aeronaves esperando para retirar brasileiros lá daquela faixa de segurança para que as pessoas pudessem transitar e sair. Nós temos povo nosso, sangue nosso lá, né? De todos nós aqui do programa, aguardando uma trégua, um chumbo, para que as pessoas possam sair. Outras nacionalidades já saíram, mas os brasileiros continuam lá. Então é uma pena isso. Então, mas eu entendo que não é a presidência desse setor que vai fazer com que isso estanque e pare, não. As pessoas que têm o poder de veto, que têm a força, já resolveram e sabem o que querem fazer. Portanto, não. Agora, Armando, o governo brasileiro estava se apoiando muito no fato de estar na presidência do Conselho de Segurança da ONU para tentar estancar um pouco a pressão vinda de alguns setores ali, até mesmo do próprio PT, por um discurso mais duro em relação a Israel, uma mudança de tom ali no discurso adotado pelo presidente da República. Você acredita que, a partir do momento em que o Brasil está fora da presidência do Conselho,
Pode haver uma mudança de tom do governo brasileiro em relação ao conflito? Não quero crer que vai mudar o tom por conta de não estar mais na presidência. Aconteceu um problema político, acho que não sei se vale a pena nós entrarmos aqui, quando o presidente assumiu, ele foi homenageado lá por uma parte lá da turma oposta. Então isso criou uma recalcitrância, nós sabemos disso. Mas isso é algo que é indesejado, não pode atrapalhar a retirada do nosso povo de lá. Eu creio que estão fazendo força para segurar o povo brasileiro por conta dessas recalcitrâncias do passado. Creio que não. Agora, não é pelo fato da presidência, porque nós não perdemos a presidência. Ela é transitória, ela é temporária, de tempos em tempos. Não é que perdemos eleições, não é isso. A presidência passou para uma outra pessoa, detentor de outra cadeira. Ponto. Mas não é isso que vai inviabilizar e deixar que Israel faça o que queira e não permita que os brasileiros, que não são poucos, fiquem por lá. Então, não. O que é uma pena só nós vermos esse povo sofrendo, o povo todo, né? Mas principalmente o nosso que está lá esperando, e as aeronaves já estão ali, com as turbinas ligadas, para tirar o pessoal de lá. E esse sofrimento do povo brasileiro é muito triste, com crianças, com idosos, com doentes. Corta o coração nós observarmos isso, não só do nosso povo, mas da humanidade. Zé Eduardo, o discurso do governo brasileiro muda ou tem que se manter coerente com o que foi dito até agora? Concordo muito com o que o Armando disse. Bom, o governo teve uma postura muito sóbria e acho que essa postura independe dele estar na presidência ou não. O governo ele defendeu a paz desde o primeiro dia, disse que o ato praticado contra Israel era um ato de terrorismo, baseou-se numa linha diplomática assentada para o Brasil há muito tempo, dizendo que não iria, enquanto o Conselho de Segurança da ONU se posicionasse nesse sentido, dizer que o Hamas era terrorista, e essa posição do Brasil é sóbria, tradicional e resguarda o país. Porque se você ceder à pressão das grandes potências para qualificar o grupo A, B, C ou D, mesmo quando ele pratique um ato que, no caso, foi taxado de terrorismo, eu ficaria descoberto do ponto de vista das pressões internacionais. Então, o Brasil, que tem uma posição de Estado em ascendência, que não é uma grande potência, ele se guarda, se reserva na ideia de que o Conselho de Segurança é quem qualifica quem é terrorista. Se há uma decisão do Conselho, eu qualifico, senão não. Com isso eu me resguardo, mas também não me privo de dizer que houve um ato terrorista praticado contra Israel. Como também não me privo de dizer que o que está acontecendo agora na faixa de Gaza é um verdadeiro absurdo, é de partir o coração, como diz o Armando, é um horror. É um horror, não pode ser feito isso. Então, a postura do governo brasileiro, independentemente de quaisquer pressões que possam surgir de um lado ou de outro, foi sóbria, correta, e a cada dia que passa, eu acho que isso está ficando mais evidente. Aqueles que estavam com ódio no coração e atacavam aquilo que havia sido feito pelo Hamas, e corretamente, mas não pelo ódio, mas pelo descalabro da situação, teriam que, obviamente, refletir que o quadro que estava dado naquele momento é que, com esse incentivo ao ódio, é que está chegando ao que chegou. Nós temos que ser muito ponderados numa situação de conflito. Nós não podemos ficar dizendo que um lado é corretíssimo e o outro é péssimo. Um é o demônio, o outro é o santo, porque eu incentivo a luta, eu incentivo a morte. Independentemente de eu ter uma avaliação do lado A ou do lado B, eu tenho que defender a paz. É isso que os humanistas que têm o coração partido, como eu e o Armando temos, ao vermos aquelas crianças, as pessoas morrerem, tem que dizer. Por isso que o governo brasileiro agiu sobriamente e não vai mudar, acredito eu, de posição. Independente da avaliação que se faça do que aconteceu antes com a faixa de Gaza, dos ataques, do que acontece depois dos ataques, a posição foi absolutamente sóbria e correta. Não há razão nenhuma, a meu ver, a meu juízo, para que altere, ou seja, defender a paz, defender o cessar-fogo, defender uma negociação madura, defender que as grandes potências não utilizem seus objetivos geopolíticos para incentivar uma guerra que só traz horror, desastre, sofrimento para as pessoas. Defender que não se seja extremista, como o Hamas foi, e como também o governo de Israel está sendo, e vinha sendo já antes do ataque do Hamas em relação à faixa de Gaza. Tudo isso é algo que precisa ser colocado para quem pensa na humanidade, para quem pensa na paz, na harmonia e nos direitos humanos.